A Operação Lesa Pátria, que investiga os atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, chegou a ser o primeiro alvo na Câmara dos Deputados, o Carlos Jordi. Muita gente na extrema-direita reagiu, mas vamos destacar aqui a Carla Zambelli, que está querendo uma CPI contra o STF. É o que a gente vai ver agora no plantão, que este é um oferecimento aí da Fílmica, uma plataforma de streaming com vídeos cult, independente, que tá aí com uma promoção no seu plano anual. Usando o cupom METEOROBR você ganha 20% de desconto. Sai aí apenas por R$ 96. Você pode ir lá conferir, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo e no comentário pinado. Agora sim, vamos para o nosso plantão. Tá, vamos direto lá pro Twitter da Carla Zambelli. Desculpa sujeitar vocês a isso. Estamos vendo aí a Carla Zambelli dizendo que a justiça no Brasil tem lado, não usa as vendas e o fiel de sua balança está em flagrante desequilíbrio. E daí, a partir daí, ela segue, né? Começa falando dos pedidos de impeachment dos ministros do Supremo, que, segundo ela mesma já tentou 6 vezes impeachment ministros do Supremo Tribunal Federal, mas o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não deixa, né? Ele se omite e causa dano irreparável ao país, como diria Zambelli. E daí vai para aquele papinho de que ordenações contra inocentes, né? Tadinho, a justiça está indo contra os cidadãos de bem. E ao mesmo tempo está liberando traficantes corruptos e outros criminosos. E daí, finalmente, ali, chegando no quarto parágrafo, chega no assunto, né? O Carlos Jordi, que estaria aí a operação da Polícia Federal de ontem, né? Dia 18 de janeiro, seria uma ação claramente persecutória contra ele. Vamos interromper aqui um pouquinho e lembrar qual é esse caso aí do Carlos Jordi, a qual ela está fazendo referência, né? Carlos Jordi, um deputado federal pelo PL, né? Partido onde está atualmente o Bolsonaro, e é o líder da oposição na Câmara. Ele foi alvo aí da Operação Lesa Pátria, sendo indicado como um dos mentores do 8 de janeiro. Ele teria envolvimento aí principalmente nos bloqueios nas estradas. No meio dessa confusão aí está o Carlos Vitor de Carvalho, que o CVC, como está sendo chamado, que seria um dos financiadores do 8 de janeiro, que contratou aí mais de uma dúzia de ônibus. Como os dois se relacionam? De acordo aí com o relatório da Polícia Federal, foram 627 registros de contato entre o Carlos Jordi e o tal do CVC, Carlos Vitor de Carvalho. Maioria deles concentrado lá no final de 2022. Vamos lá pro UOL, que o Aguirre Talento conta aí um pouquinho mais pra gente. Carlos Vitor organizava esses movimentos em quartéis e em rodovias do Rio de Janeiro, e uma das conversas que a Polícia Federal considerou muito significativa acontece no dia 1º de novembro de 2022, logo depois do resultado da eleição, em que o então candidato Lula do PT saiu vitorioso. Nessa conversa, Carvalho pergunta, fala Jordi, eu vou reproduzir o diálogo que a gente conta na reportagem que está no site. Bom dia, meu líder. Qual direcionamento você pode me dar? Bom dia, meu líder. Bom dia, meu líder. Então você já deixa claramente aí que existe uma relação aí hierárquica entre eles. Poder de parar tudo. E para a Polícia Federal, isso aí seria o Carlos Vitor de Carvalho dizendo ao Jordi que estava articulado para bloquear todas as rodovias. Jordi responde, fala irmão, beleza? Está podendo falar aí? E depois disso segue-se uma ligação telefônica entre Carlos Jordi e Carlos Vitor de Carvalho, na qual a Polícia Federal não conseguiu recuperar o conteúdo, porque a ligação de WhatsApp ainda há uma dificuldade da perícia de obter um registro
mas a investigação conseguiu comprovar que havia realmente uma ligação entre Carlos Jordi e esse manifestante que era um dos organizadores de atos antidemocráticos no Rio de Janeiro, e no dia da invasão do Congresso Nacional, ele chega a citar Carlos Jordi em um vídeo que ele grava dentro do Congresso. Ele fala que quem manda aqui é nós. No final ele diz: Jordi, avisa o povo de Nova Iguaçu e Mesquita que nós representa essa porra. Eu acho que o Aguirre Talento ali ficou até um pouco embaraçado de ler isso. Pois é, mas então, vamos continuar com essa história. A gente pode voltar lá para o tweet da Zambelli. Daí tem ali aquele último parágrafo, né? Que vai falar ali: urge a instalação da CPI do abuso de autoridade do STF e do TSE, assim como as votações das PECs, que versam sobre alterações no funcionamento dos tribunais superiores. Todos apoiados e assinados por mim e pelos demais deputados da oposição, medidas pelas quais precisam ser cobrados também os presidentes das duas casas legislativas federais, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. Diante do agravamento do constante quadro de inversão da ordem jurídica e ferimento de morte dos preceitos da Constituição. Olha a Zambelli defendendo a Constituição, gente. Porque injustamente deveria protegê-la e resguardar o seu estrito cumprimento. Então a gente vê aí a Zambelli realmente pedindo uma CPI, ainda pressionando os presidentes da Câmara e do Senado para que isso caminhe. Ela fala ali também das tais das PECs, né? Aí a gente pode trazer aqui a principal delas, a PEC 8 de 2021, que foi proposta lá pelo senador Oriovisto Guimarães, tinha que ser do Paraná, e que foi aprovada no Senado no dia 22 de novembro. Ela propõe aí o fim das decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal. Então, um juiz não pode decidir mais nada sozinho. Foi aprovado no Senado e agora foi para a Câmara dos Deputados. E eu vou dizer para vocês, está causando aí bastante atrito entre os poderes, né? Entre o Legislativo e o Judiciário. Vamos lá para o Jornal da Band, no dia 22 de novembro de 2023, para a gente ver um pouquinho. Esse foi o dia que foi aprovada essa PEC no Senado. Depois da ação... Está aprovada a proposta em segundo turno, a matéria vai à Câmara dos Deputados. Vieram as reações. Primeiro do Supremo, que deixou clara a irritação com a aprovação pelo Senado da proposta que limita decisões individuais dos ministros. Não há institucionalidade que resista se cada setor que se sentir contrariado por decisões do tribunal quiser mudar a estrutura e funcionamento da Corte. Não se sacrificam instituições no altar das conveniências políticas. O decano da Corte subiu o tom. É preciso altivez para rechaçar esse tipo de ameaça de maneira muito clara. Esta casa não é composta por covardes. Este Supremo Tribunal Federal não admite intimidações. A proposta prevê que decisões individuais de ministros, desembargadores e juízes não suspendam atos dos presidentes da República, da Câmara e do Senado. Rodrigo Pacheco convocou uma entrevista coletiva no começo da noite para responder. Ninguém e nenhuma instituição tem um monopólio da defesa da democracia no Brasil. Isso não significa que as instituições sejam imutáveis ou sejam intocáveis em razão de suas atribuições. Eu tenho certeza da coragem cívica e do papel importante do Supremo Tribunal Federal em relação ao Brasil, mas devo afirmar que o Senado tem a mesma coragem cívica e o mesmo compromisso com o Brasil. Então você vê aí, realmente, você tem um conflito aí entre os poderes, né? É importante a gente destacar que não vamos entrar nem na questão do mérito da PEC, é pensar no contexto na qual ela está sendo colocada, né? A gente pode discutir as questões dos limites dos três poderes. O que a gente tem que pensar é que isso aí está sendo colocado, primeiro, num momento em que o STF foi uma das instituições que conseguiu segurar
o ímpeto golpista aí, que foi apoiado por muita gente dentro do Legislativo, deixar bem claro. E também aí em que o Legislativo está irritado, muita gente no Legislativo, não vamos colocar Legislativo como todo, mas muita gente dentro do Legislativo ficou irritado aí com posições do STF que não deixaram passar leis e projetos que eram anticonstitucionais. Então, só para citar um exemplo, a questão do marco temporal. Então, é esse o contexto em que ocorre essa disputa aí dos poderes. E, bem, a gente já viu de que lado Carla Zambelli está. Então, vamos encerrando por aqui. E eu espero que vocês continuem apoiando a gente aqui no Meteoro, né? Sendo membros. E muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Tchau, tchau.